Oi, agora. Meus amores, boa noite. É uma alegria estar aqui hoje de novo, de volta. É uma alegria, uma emoção grande. No primeiro domingo de março, eu fiz minha última reunião pública aqui. Foi a última antes de o Estado decretar estado de pandemia. E de lá para cá eu tinha muitos outros compromissos, aos quais eu não pude dar conta. E só hoje eu voltei. Eu voltei. Eu achava que 2015 tinha sido um ano difícil. Eu achava que tinha sido... Eu não achava, não, eu tive certeza, porque para mim, na minha pele, a gente sabe onde o calo aperta. Então, para mim, 2015 foi um ano muito difícil. E eu havia passado muito tempo, acho que os 5 anos, até 2020, achando que tinha sido o ano mais difícil da minha encarnação. Hoje a gente vai falar sobre o orgulho, e às vezes a gente tem orgulho até nas desgraças, né, de você achar, né, que já venceu a maior prova, né, que já passou pelos piores testes, enfim. Mas, como Deus é soberano em tudo, inclusive na criatividade, Ele permitiu provas maiores e veio 2020. Então, se eu tinha achado que 2015 eu já tinha tido uma grande vitória, numa grande prova e tinha conseguido passar, Ele mandou 2020, na sua imensa sabedoria, me dando a oportunidade de dobrar também o meu orgulho, de saber que ainda existem outros desafios que nós vamos ser chamados, desafios maiores ainda, enfim. Que enquanto os nossos desafios pessoais nos pesam muito, os coletivos também nos tocam e se tornam pessoais também, a partir do momento que você se solidariza, que você interage com os outros, que as pessoas sofrem ao seu redor. E 2020 chegou e com essa pandemia nos trouxe uma oportunidade muito grande de vencer muitas coisas, enfim, de crescer em muitos aspectos. E um deles era o orgulho. A pandemia veio tocar direto no orgulho nosso. Porque antes que nós podíamos ir, vir, fazer e acontecer, e achávamos que tinha tantas autonomias, hoje nós temos muitas restrições. Na minha área em particular, eu sou enfermeiro. E quando eu soube lá na China, que estava começando, eu procurei a direção do hospital e eu disse, no dia que chegar aqui, eu quero... Desculpa. Eu quero trabalhar, eu quero atender, eu quero trabalhar. E a minha diretora na época, ela dizia, não, isso não vai acontecer não. Isso vai ficar lá na China. Eles vão resolver lá, não vai bater aqui, não é muito longe. Isso vem não. Aí, no outro dia, a notícia do primeiro caso suspeito. E eu dizia, olha, vai chegar aqui. Não, já foi isolado esse caso. Já estão vendo os contatos, não vai acontecer não. No outro dia, os contatos apresentaram teste positivo e foram começando os casos. Eu dizia, olha, na outra semana confirmaram e meu hospital foi um dos hospitais. E atendeu, né, nessa pandemia. E aí, a gente teve oportunidades enormes. Eu fui trabalhar direto na UTI. Eu já tinha muitos anos de formado, muitos títulos, e eu fui trabalhar exaustivamente, enfim, fazendo dos trabalhos mais simples, com os meus colegas, e a gente teve desafios enormes. A gente via o orgulho das pessoas. Eu tinha colegas que não tinham nada a ver com UTI, mas com uma boa vontade de servir. Tinham outros que sabiam muito de terapia intensiva e com orgulho ainda riam e criticavam aqueles que não tinham experiência, mas tinham boa vontade, ao invés de acolher. No meio de uma pandemia, a gente ainda tem esses comportamentos. Eu tive grandes colegas que deram plantões comigo, que chegavam lá às vezes da tarde, eu trabalhei com neurologistas, com gastro, que nunca, uma gastro disse para mim, Eduardo, faz 26 anos que eu não entro numa UTI. Ela me pegava pela mão e dizia assim, eu faço o quê? Humildade. Enquanto os outros que não tinham humildade de perguntar, atrapalhavam, dificultavam. Uma oportunidade dessa de crescer, de solidarizar, de compartilhar, e as pessoas ainda mantendo o orgulho. E a coletividade ainda mantendo-se no orgulho.
Porque a gente já sai na rua e escuta a pessoa dizendo assim, não, não é comigo não, isso não vai acontecer comigo não. E anda sem máscara. E foi uma pessoa dessa sem máscara que entrou na casa da minha avó e disse assim, não, não tenho nada não. Ela era profissional de saúde e foi fazer uma visita a ela. E no outro dia ela teve febre e testou positivo para Covid. Só que ela tem 40 anos, minha avó tinha 89 e não resistiu. O orgulho causa um mal enorme, a gente não tem noção. Nessa pandemia a gente conseguiu ver. A gente conseguiu ver muitas coisas. A gente conseguiu reconhecer muitas pessoas. Quem cuidava dos seus. Às vezes as pessoas diziam assim, mas eu sou jovem, jovem não pega. Perdi um monte de paciente da minha idade. Um monte. E eu dizia, meu Deus, ele tem a minha idade. E se eu adoecer também? Se não, quando? Porque em maio fui eu. Em maio foi a minha vez. Eu ia passar diferente daqueles que eu estava cuidando? Não. Aí era a minha prova. E o Covid foi embora, mas o Covid não vai embora, ele não deixa só lembrança, às vezes, ele deixa sequela. E eu antecipei, demorei muito de voltar aqui, porque até um tempo atrás eu não ia conseguir nunca falar 1 hora. Não conseguia. Não ia conseguir estar aqui. Mas eu sabia que Jesus ia resolver isso e que eu ia voltar para trabalhar. Porque nem que eu fizesse palestra sentado, nem que eu fizesse palestra digitando, escrevendo, vocês lendo, se tirasse minha voz, mas de um jeito eu ia trabalhar, algum jeito a gente ia voltar aqui. E foram momentos muito difíceis, estão sendo momentos muito difíceis, para a gente crescer de forma coletiva. Porque a questão do orgulho não é uma questão que a gente vem discutir hoje, mas hoje a gente está em um mundo de provas e expiações em transição para o mundo de regeneração. Esse nível de orgulho que adoece as pessoas, que traz essas consequências de você arriscar sua vida por negligência, por achar que é autossuficiente, por achar que sabe mais do que a OMS, que sabe mais do que as evidências em saúde. E esse nível de orgulho ele não devia existir, ele não cabe na mente do espírita, do cristão, do século 20, 21, do 22, isso não vai caber. A gente precisa muito crescer ainda, muito. Isso deixou tão claro, essa pandemia deixou a gente muito claro quanto a isso. E essas questões do orgulho, elas eram muito prementes, por exemplo, na antiguidade. Na antiguidade, numa transição de um mundo primitivo para um mundo civilizado, que era um mundo de provas e expiações, isso já era uma grande preocupação. Nós vemos vários casos na mitologia grega, romana, judaico-cristã, de passagens que são especificamente voltadas para a questão do orgulho, porque era uma grande preocupação, a ser considerado um dos piores males, ser considerado o maior mal que a humanidade poderia ter, que a humanidade poderia cultivar. O orgulho é considerado o pai de todos os vícios, de todos os defeitos. E isso há muito tempo, desde os pais da igreja, da era patrística. Isso não é uma novidade que a doutrina espírita vem trazer. Não é. Não é. O que os espíritos trazem na codificação espírita é uma preocupação cristã do início dos séculos, do início do cristianismo. Na Grécia Antiga, há um mito de Aracne. Já ouviram a história de Aracne? A história de Aracne. O mito de Aracne era que Aracne era uma grande tecelã. Ela era uma tecelã muito famosa de Atenas. E toda a região de Atenas, ela fazia as principais obras de tapeçaria, os tecidos mais finos. Ela era uma tecelã famosa em toda a Grécia. E ela se envaideceu a ponto de desafiar Atenas em um concurso. Atenas era uma deusa que era a deusa da sabedoria, mas de vários outros dons, inclusive da tapeçaria, das artes. E dizia-se que do Olimpo, o que Atenas tecia, ninguém tinha condições de fazer na terra. Mas Aracne disse que ela fazia produções na tecelagem melhores do que Atenas. Olha para isso. Isso antes de Jesus. E aí Aracne não adiantava apenas se achar, né? Porque quando a gente se acha, hoje a gente posta no Instagram, né? A gente acha que
bonita, aí posta, acha que é inteligente, aí diz para o outro que tem título. A gente acha e hoje a gente tem onde exibir. Como ela não tinha muito onde exibir naquela época, ela queria aparecer e disse, vamos fazer um concurso e desafiou Atenas. Atenas, antes de aceitar o desafio, Atenas teceu 4 tapeçarias muito importantes. Nessas tapeçarias, ela trazia a imagem de 4 passagens conhecidas na Grécia, de pessoas que haviam desafiado os deuses. Então ela traz a imagem de Ícaro, ela traz a imagem de Sísifo, e traz mais 2 imagens. E quando ela recebe as imagens, ela acha que é só uma obra, ela não entende o recado. Porque nas imagens, o destino daqueles que tinham desafiado os deuses era um destino terríveis. Eram condenações terríveis. Quando os deuses se voltavam com ira para aquelas pessoas que na vaidade os desafiavam, as condenações eram terríveis. Ela não entende o recado de Atenas. E ela, brilhantemente, no seu orgulho, devolve mais 4 casos de outras pessoas que tinham duelado contra os deuses. O caso de Hércules, que tinha vencido alguns deuses como semideus, enfim. Perseu. E ela devolve ainda, olha que afronta. Atenas, porque os deuses daquela época, eles tinham as mesmas paixões que nós, muito arretada, desce do Olimpo e decide aceitar. Só que dizem as más línguas que Aracne era melhor mesmo do que Atenas. Enfim, a gente não estava lá para comprovar, a gente não tem as peças hoje para ver a qualidade do trabalho, mas ela tinha um desempenho muito bom. Tanto que se achava a ponto de ser melhor que a deusa. E aí a gente tem 2 versões para o desfecho de Aracne. Na primeira versão, Atenas, muito furiosa com a situação, amaldiçoou Aracne. Essa maldição a transformou em uma aranha, para que ela passasse o resto da eternidade tecendo. Olha aí as aranhas, o pavor da gente, né, com a aranha. A segunda versão mostra, Atena mostra a Aracne como sua falta de respeito é prejudicial. Aracne se envergonha de ter afrontado um deus, comete suicídio, tira a própria vida, e Atenas devolve-lhe a vida, mas na forma de uma aranha, para que ela passe a eternidade tecendo. Olha as 2 situações, os 2 desfechos. No primeiro desfecho, o Deus se ira e se vinga. No outro desfecho, quando o mortal reconhece que o seu orgulho iria lhe colocar a perder, a culpa é tão grande pelas asneiras que fez, pelas besteiras. Olha quando a gente cresce e amadurece, né? Que a gente olha para trás. Mas ela olhou para trás sem a maturidade espiritual que lhe desse resistência e motivação para mudar. Ela desiste da própria vida e Atena lhe dá uma chance. Olha os 2 casos de orgulho, os 2 desfechos. No primeiro desfecho, a gente vê a revolta de Deus, a ira de Deus. O que é a ira de Deus, na verdade? A ira de Deus, a gente entende hoje como as consequências dos nossos próprios atos nas leis morais, na lei de causa e efeito. Então, os nossos próprios atos, quando a gente se entrega ao orgulho, a ponto de achar que é melhor do que o Deus hoje, né, que a gente acredita no Deus único, a gente tem uma consequência desastrosa. Porque os atos do orgulhoso são danosos para si próprio. E no outro caso, quando ela se arrepende, o desespero os leva ao suicídio. E ela tem uma punição com isso na forma de sofrimento. Esse é um dos casos da Grécia Antiga do orgulho, de que relata o orgulho. Mas o orgulho é relatado na Grécia Antiga até nos deuses, os deuses orgulhosos. Porque os deuses do panteão do Olimpo, eles representam muitas das nossas virtudes e são feitos. Eles são feitos à nossa imagem. Já no judaísmo, quando na cultura hebraica a gente tem a ideia do monoteísmo, Yahvé, Elohim, essa criação, até o Deus amoroso, justo e bom de Jesus, nós que somos feitos à imagem de Deus. Porque nós somos feitos à imagem de Deus, porque em contraposição a toda outra mitologia do Ocidente, que
personaliza, antropomorfiza o Deus e traz para os deuses os defeitos, as vicissitudes humanas. A teologia hebraica e judaico-cristã faz o contrário, tenta nos elevar à semelhança de Deus, nos lembrando que nós somos filhos de Deus, que nós trazemos uma centelha de Deus dentro de nós. O caminho da teologia hebraica é o contrário. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um trecho importantíssimo no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, que a gente vai comentar em algumas passagens. Mas antes, entrando na tradição judaico-cristã, antes da gente chegar no Espiritismo, ainda tem duas passagens que são muito importantes. Uma do início do cristianismo, na tradição judaica, no início da formação do cristianismo, que é a imagem de Lúcifer. Lúcifer era um querubim muito, muito, muito bonito, muito poderoso, enfim. Que em Apocalipse diz que Lúcifer desafiou Deus e Deus foi defendido por Miguel, o arcanjo. Né? E numa batalha com Lúcifer, Lúcifer perde. Até porque no time de Miguel tinha Deus. Enfim, ele ia perder de todo jeito, mesmo sem Miguel. Né? Mas ele se achava uma grande potência que pudesse afrontar Deus. E o grande orgulho dele, a fonte do orgulho dele, estava na sua beleza. Em Isaías 14, de 12 a 15, ele diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, olha o que Lúcifer dizia, como anjo orgulhoso, como querubim orgulhoso: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha aí. Mas as profundezas do Sheol você será levado e irá ao fundo do abismo. Em Isaías. Olha que coisa importante. Pelo excesso de vaidade, com a sua beleza, com suas potências. E esse é um erro do Lúcifer como um personagem apenas? Ou ele retrata muitos de nós? Porque muitos de nós, quando recebemos muito de Deus, quando temos muitas bênçãos em nossas vidas, ao invés de desenvolver gratidão, nos envaidecemos. A gente tem a oportunidade de desenvolver uma inteligência como um dom de Deus. A gente se envaidece, tem orgulho. A gente traz uma beleza, né? Às vezes não é nem aquela beleza, aquela coisa, mas é um olhinho verde diferente, né? Um nariz mais afilado e a pessoa já diz, né? Enfim, o conjunto nem é tão bonito, mas o nariz fininho, a pessoa já diz, olha como é bonito, né? Meu olho é verde, o resto não está nem tão bom. Mas a pessoa se orgulha e se envaidece dos dons de Deus. Ele se envaideceu tanto, de tanto que ele tinha estando com Deus, né, os querubins que eram os instrumentos do Senhor, que ele desafia o próprio Deus, porque a beleza dele era inigualável, do seu ponto de vista. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, nós temos o Espírito Verdade dizendo assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha essa primeira imagem. Essa primeira imagem do Espírito Verdade, logo no prefácio, é uma contraposição à imagem de Lúcifer. Porque se Lúcifer é a estrela da manhã decaída, porque se revoltou e ameaçando Deus, perdeu a presença de Deus, a oportunidade de estar na presença de Deus, ele diz que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, dos Espíritos superiores a comando de Jesus, que hoje a gente entende, como um grande exército, se espalha por toda a terra, semelhante a estrelas cadentes. Olha a oportunidade que a gente tem na presença de Deus, de se revoltar ou de ser instrumento, de agradecer ou se voltar contra Ele. Os Espíritos do Senhor, como virtudes dos céus, eles vêm dos céus até nós, servindo a Jesus. Vêm iluminando os caminhos e abrindo os olhos aos cegos. Quem são esses cegos? Esses cegos são os cegos apenas da visão do corpo físico, os cegos da alma, porque o orgulho é a cegueira da alma.
O orgulho é a catarata que embaça a visão, como está escrito no capítulo 7. E os Espíritos vêm abrir os nossos olhos. Mas abrir os nossos olhos não é tão simples às vezes. Às vezes o processo de cura, que nos leva a despertar e enxergar as verdades, é um processo muito difícil, muito sofrido. Muito sofrido. O despertar, às vezes, não é apenas pelo chamado, pela boa vontade. E para a maioria de nós que hoje pode até atender um chamado de bom grado, é porque a gente também, em muitos passados, nos calamos, nos tapamos nossos ouvidos e deixamos que a catarata do orgulho impedisse que nós víssemos o caminho certo a seguir. E o Espírito Verdade continua, então. Quando traz essa oposição das estrelas cadentes, os Espíritos que vêm do céu, do alto, de comunhão lá com Jesus, que vêm até nós. Olha que diferença do Espírito que cresce, que aproveita as benesses do Senhor, a presença do Senhor, evolui e volta para estender a mão. E o Lúcifer, aquele que se vira contra o seu Senhor, no seu orgulho, se acha uma potência maior do que é, e se revolta, então, representando para nós o nosso próprio orgulho, a nossa vaidade, que nos afasta de Deus. E o Espírito Verdade continua dizendo: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Espírito Verdade escrevendo no prefácio do Livro dos Espíritos. Vai chegar o tempo que as coisas vão ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Depois da pandemia, a gente não olha muita coisa diferente, os sentidos não estão mudando, a gente já olha, dá valor a outras coisas que a gente não dava, a gente já vê coisas que a gente não via, para dissipar as trevas. Olha, tomara que essas trevas que a gente viu muito ainda, né, sejam dissipadas. A gente está aqui nesse movimento de renovação. Confundir os orgulhosos. Confundir os orgulhosos. Eu achava que podia, que fazia, que acontecia, e agora? Olha que confusão. Cadê meu sentido da vida? Cadê o que eu posso fazer? Para onde eu posso ir? E glorificar os justos. E aí, eu vou lembrar a vocês o caso de que é uma outra passagem do cristianismo, que é muito importante, que é um caso de um dos santos da Igreja Católica, Santo Antão. Santo Antão. Conhece Santo Antão? Pronto. O nome da cidade, Vitória de Santo Antão, é porque Santo Antão, ou Antônio do Egito, nasceu em 251, morreu com 105 anos. Logo no século II, do século III para o século IV. Ele é considerado um dos pais da igreja, ele era um anacoreta. Era um dos eremitas, dos ermitões que viviam nos desertos e dentro das cavernas. Ele vivia em meditação, viveu assim muito tempo, viveu 105 anos. Mas conta-se na história dele que ele, a partir dos 20 e poucos anos, ele começou a ser tentado pelo demônio. Olha para isso. Só que as tentações do demônio não cessaram até seu último dia. 80 anos com o demônio tentando. E aí Santo Atanásio, que é o biógrafo dele, contemporâneo, disse que quando ele estava em oração, o demônio o elevava para que ele se deslumbrasse num voo e se perdesse na oração. Diz que o demônio tentava na carne, quando ele olhava para o crucifixo na igreja, ao invés de ver o corpo do Cristo, né, desnudo na cruz, ele via o corpo de uma mulher que descia da cruz sensual, para tentar lhe seduzir. Santo Atanásio diz que quando ele fazia jejum, ele via e sentia o cheiro na caverna dos maiores banquetes, que o demônio levava os banquetes para tentar Santo Antão. E tem uma história que quando Santo Antão passa dos 100 anos, já, né, enfim, muitos anos de luta, um dia o demônio já tinha tentado de tudo, o demônio tinha tentado de tudo. E aí, um belo dia, o demônio chama ele e diz assim: olha, hoje, depois de todo esse tempo, o demônio te transparece como um bispo, como se fosse outro bispo, e disse: hoje você vai receber por toda essa sua luta de muitos anos. Esse primeiro evento, ele tinha uns 90 anos. E hoje você vai ver o melhor de nós, Paulo. Vai ver São Paulo. E ele vai muito feliz, achando que ia ter essa visão de São Paulo. Isso ele no desdobramento espiritual. Quando chega lá, os dois demônios, ele, no orgulho de achar que merecia alguma coisa,
cedeu à tentação. Foi a primeira vez que Santo Antão, deslizou, né? E aí quando chegou lá, 2 demônios lá com as pernas de corpo de cavalo, com chifre, tudo em cima dele. Aí, ai meu Deus, voltou correndo, passaram os anos e ele na luta. Anos depois, o demônio entrou na caverna e disse assim, Antônio, eu desisti de você. Eu tenho muito o que fazer. Tem gente me chamando e você resistindo. Eu tenho tempo, eu tenho coisa para fazer. 80 anos aqui, você não me dá atenção, eu vou embora, não quero saber de você mais não. Você já está velho. Deus que te carregue. Porque eu que não quero. O diabo, né? Deus que te carregue. Porque eu que não quero. Desistiu. Quando ele saiu da caverna, Antônio fez uma oração simples. Obrigado, Senhor, porque hoje eu venci e hoje eu me tornei santo. Pronto, se ficou vaidoso, o demônio voltou na mesma hora. Né? Ele ficou vaidoso, o demônio voltou na mesma hora. Então, cuidado com essas tentações. A gente não pode relaxar, não. Porque às vezes a gente acha que porque conhece a Deus, porque a gente ouve, o Espiritismo dá às vezes essa falsa impressão para os neófitos, para quem está começando, achando que a gente sabe mais do que outras religiões e que por isso a gente é melhor, é mais bonito, é lindo. Aí na fila do céu, vai ver espírita lá no fundo. Vê que vergonha? Você achar, né, chegar cheio da codificação, mas eu tenho o ESD, eita, por fundo. Mas eu tenho não sei o que, por fundo. Né? Transformação, o que você tem de transformação? Com o muito que recebeu, o que você se transformou? Porque o orgulho não vai dar passe livre no céu não, viu? Não dá passe livre no céu não. E aí, tem uma passagemzinha interessante também, que aconteceu com Jesus, está registrado em Lucas 18, de 9 a 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Começa assim Lucas narrando a parábola, o que aconteceu, tá? Só nesse versículo, antes de eu entrar na parábola, só esse versículo, olha como Lucas já traz uma sabedoria muito grande aí. Primeiro ele diz assim, que Jesus, né, disse essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Tem algum problema em confiar em si mesmo? Tem algum problema em confiar em si mesmo? Tem algum... hoje, esse mundo do coach, como é que chama? Aqui tem uma prateleira de da autoajuda, confie em você, tudo que você quer, você pode, né? Querer é poder. Enfim, hoje tem uns empoderamentos assim da pessoa, que às vezes, querer é poder. Querer é querer, poder é poder, viu? Então, para a gente não sair iludindo, misturando as coisas, não. Mas, quando ele diz assim, confiava em si mesmos, é dizer assim, eu vou me esforçar. Se eu sei que o meu destino é progredir, eu vou confiar nisso, eu vou me esforçar para progredir. Eu vou confiar em mim, que se eu me esforçar, eu vou vencer. Se eu confiar em Jesus, seguir os seus princípios. Então ele diz assim, confiava em si mesmos. Aí olha o problema, quando ele bota a vírgula, crendo que eram justos, desprezavam os outros. Olha o problema do orgulho. Então Jesus falava para essas pessoas, essa parábola era para essas pessoas, que confiavam em si, mas se achavam justos, eu sou o certo, eu sou o bom, justificado, e desprezavam os outros. E ele diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e o outro publicano. Lembra das orações dos dois? Então o fariseu estava de pé e orava dessa maneira. Olha que beleza. Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Ó, publicano, coitado. Nem ainda como esse publicano. Né? Eu de pé, o publicano ali quietinho. Olha a oração dele, viu? Jejuo 2 vezes na semana. Olha que beleza. E dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estava de pé, longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Olha isso, ele estava tão ainda na culpa, na transformação ali, que ele nem contemplava o céu. Mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos
que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que se exalte a si mesmo será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Olha a sabedoria de Jesus. Até a oração do publicano é mais curtinha. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, nós temos uma das questões do orgulho, é que o orgulho nos torna prepotentes. E o sentido de prepotência quer dizer pré de antes, potência. Quer dizer que nós acreditamos que somos, que podemos, que fazemos, antes de ser. Potência é aquele potencial que a gente traz, é aquilo que eu posso desenvolver um dia. Mas o prepotente, ele acha que já é. Ele acha que é mais do que é. Ele não tem a justa medida de si. Ele acha que é mais do que é. Isso é a prepotência. Ele ainda não desenvolveu aquela potência. Ele se via, o fariseu, como um justo. Mas ele não era o justo. Ele era prepotente. Ele tinha essa potência. Se ele seguisse a Torá, seguisse os ensinamentos e a doutrina, ele seria uma pessoa justa, boa. Ele seria. Ele tem esse potencial. Mas ele já se acha. Ele é prepotente. O orgulho faz com que ele se veja aquilo que ainda não é. E aí, o pior do orgulhoso, olha que beleza do orgulhoso, enumera o erro dos outros. Roubadores, adúlteros, injustos. Olha o orgulhoso. É tão fácil, né, para o orgulhoso isso? Enfim. Porque o inconsciente faz com que a gente guarde, o orgulhoso esconda para debaixo do tapete os próprios defeitos. Mas esses defeitos, eles emergem ele jogando para o outro, apontando para o outro. Então o orgulhoso que não se vê, que se mascara, que se esconde, ele guarda lá, escondido debaixo do tapete os seus defeitos, mas ele reconhece facilmente no outro os seus defeitos. Por isso que ele enumera os outros. Eu não sou igual a esse publicano, não. Eu não sou igual aos adúlteros, eu não sou igual... E os defeitos dele? Ele fala de algum defeito dele, na oração dele ele não diz um. Não diz um defeito. Parece entrevista de emprego. Entrevista de emprego, né? Eu já fiz umas entrevistas de emprego já. Aí a gente tem uma pergunta clássica assim, qual é o seu defeito? Né? Aí a pessoa diz o quê na entrevista de emprego? Ah, meu defeito é que eu sou muito perfeccionista. Né? O orgulhoso, né? Ele não vai... Né? Ah, mas diga outro defeito. Olha que eu tenho uma obsessão por horário. Eu cumpro os horários assim, sou muito rigoroso com o horário. Ah, esse é um defeito. Mas diga outro defeito, um defeito que você... Aí quando eu pergunto assim, não, mas diga um defeito assim para você corrigir. O que é que você gostaria de corrigir em você? Aí a pessoa não sabe o que dizer. Né? A pessoa, na entrevista de emprego, até onde vai a sua sinceridade? Olha aí. Então ele enumera, o fariseu enumera o defeito dos outros. Eu não sou como eles. E isso é ilusão para os indianos, os hindus, a gente chama isso de ilusão da separatividade. Já ouviu falar? A ilusão da separatividade é quando a gente acha que é separado dos outros. Eu sou diferente, eu sou separado. Esse é defeito deles, isso não me afeta, isso não faz parte de mim, isso é um problema dele. A gente está no mesmo barco, literalmente, porque não é só problema dele. Não é. Porque se você não pode fazer nada, pelo menos o exemplo você pode fazer. Não é assim? Eu não posso obrigar ninguém, a gente pode? Não. Mas pelo menos o exemplo... E aí, por fim, ele ostenta o que faz ainda. Olha, o fariseu ainda ostenta o que faz, é a vaidade, o orgulho que leva à vaidade, aquela coisa, né, relacionada, e a cegueira da alma. Olha como ele é cego. Olha como o orgulho é a cegueira, né, como ele embaça a visão, é a cegueira da alma. Ele diz assim, não sou como os outros. Então ele não vê a realidade. É uma miopia, é um embaçamento que não permite que ele veja que ele também é como os outros. Também tem seus defeitos. Isso é muito complicado, isso é muito complicado. A gente, às vezes, se reconhecer os próprios defeitos. Às vezes a gente cresce, aí passa por muita dificuldade. Eu escutava as pessoas mais velhas, as pessoas diziam assim para mim, ah, meu filho, mas eu sei, porque eu já passei por tanta coisa nessa vida. Aí a gente vai discutir, né, alguma coisa, pedir um conselho. A pessoa, porque sofreu, aí acha que é diferente do outro. Olha para isso. Será que aproveitou mesmo? Será que passar pelas experiências
nos dá condição de ser diferente que o outro, de saber mais que o outro. Quando a gente escuta alguém que é mais jovem, às vezes, traz cada lição, e eu olhava o povo mais velho, eu disse, menino, como... Ah, que povo chato. Aí um dia desse eu estava falando, eu disse, meu filho, eu já vi tanta coisa nessa vida. Eu disse, meu Deus, eu estou ficando o velho que eu dizia que não queria ser. Né? Aquele que não ouve o outro, que não ouve mais o outro, porque acha que pela sua experiência não pode mais ouvir. E quando eu era jovem? Quando eu era jovem, eu queria falar porque eu achava que sabia, e quando alguém não queria ouvir, eu ficava danado. Eita, quando eu era jovem eu era orgulhoso, e agora estou ficando velho e orgulhoso também. Né? Porque quando eu era jovem, eu queria ser ouvido, e eu ficava revoltado se a pessoa achasse que, não, isso é besteira. Né? A voz do jovem, às vezes, não é ouvida, a gente rechaça a voz do jovem. Aí agora sou eu que digo, não, olha, eu já sei, já vivi, isso aí, eu sei que não vai dar certo, não. Nem escutou a experiência do outro, como é que tu sabe que não vai dar certo? Que evidência é essa da gota? Para você saber que na vida do outro, na experiência do outro, não vai dar certo. Na sua intuição, formada pela sua experiência, você tem até um conselho bom para dar. Se você souber ser humilde, ele pode ser até útil. Porque aquele conselho bom, se você não for humilde, ele não chega como deve, não serve de nada. Maltrata, às vezes, mais do que ajuda. Né? Olha aí como a gente reproduz as coisas, às vezes. Russell Shedd. Russell Shedd é um teólogo brasileiro muito importante, reconhecido mundialmente. E ele tem um livrinho chamado A Felicidade Segundo Jesus. Em A Felicidade Segundo Jesus, ele diz uma coisa que é muito importante, muito, muito. É um teólogo protestante, esqueci qual é a igreja. Enfim, é um teólogo protestante. Ele diz assim, antes de nos tornarmos humildes de espírito, né, ele comentando sobre a bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, não temos a capacidade de receber a graça. Isso é a teologia dele, né? A forma dele falar. Aquele que está ensoberbecido com o conceito da sua própria excelência e suficiência, não está em condições de receber Cristo. Isso, para mim, espírita, tem algum sentido? Todo sentido. A graça, segundo Santo Agostinho, a teoria da graça começou com ele, no século IV, a graça é quando a gente recebe de graça. Quando a gente recebe aquilo que a gente não fez por onde, que a gente não merece. Se a gente for olhar a saúde que a gente tem, o ambiente, o ar que a gente respira, a bênção do sol nascendo todos os dias, tudo isso a gente fez muito por merecer, essa grandiosidade da obra de Deus? Fez não. Isso é a graça. É o conceito de Agostinho. Mas para a gente receber a graça, receber o Cristo, a gente tem que ser humilde de espírito. Aquele que está cheio, ensoberbecido, é aquele que está cheio de si. Aquele que está ensoberbecido com o conceito da sua própria excelência e suficiência, não tem condições de receber Cristo. Olha para isso. Para que Cristo entre nos nossos corações, se os nossos corações estão transbordando de nós mesmos, cheios de nós mesmos, o Cristo não tem nem onde entrar. Como é que a mensagem de Jesus entra no coração do orgulhoso? Olha que difícil. Isso é difícil, viu? Tem orgulhoso dentro do campo religioso? Um monte. E os que Jesus mais se preocupava, o fariseu, o doutor da lei. O fariseu, que ele tinha um domínio, e ele pregava. Ai, meu Deus, coitado da gente que vem para cá, para a tribuna, falar essas coisas, né? Porque aí pesa mais ainda. Porque eu falo, chega rapidinho aqui, ó, nos dois ouvidos. Quando eu estou falando, alguém aí ainda pode dormir, mas eu não posso dormir na minha palestra. Né? Pode estar chato, pode ser o que for. Eu não posso dormir na minha palestra. Eu tenho que escutar. Entendeu? Tenho que escutar até o fim. Então, mas a gente vê isso muito. Pessoas se enchendo, se enchem do conhecimento, acham que sabem, se ensoberbecem e viram, às vezes, um pavão. Não é assim? Às vezes você vê a pessoa vai dar uma palestra, uma aula, um pavão. O pavão tem uma... Ai, minha língua. Vou para um brau também. O pavão... O pavão tem uma história do pavão. Sabe por que o pavão, coitado, tem essa fama? Porque na Grécia Antiga disse que o pavão era o animal de estimação da deusa Juno, filha de Júpiter. E o pavão, que já tinha aquela cauda famosíssima, a história do pavão é famosa no Egito, é famosa na Índia, mas na Grécia a história do pavão era essa. O pavão chegou, pediu uma audiência lá para falar com Juno. E aí ele subiu no monte onde Juno morava com Júpiter e foi falar com a deusa Juno, fazer algumas reivindicações.
Ele dizia que não conseguia correr mais com muita velocidade, porque não tinha muito equilíbrio com aquela cauda, e ele pedia paisagens e belos. Ele achava que o pé dele era muito feio, e pedia paisagens e belos que fossem condizentes com a sua beleza. E ele pedia que para ter os olhos bonitos, os olhos que fossem coloridos como as suas plumas, que tivesse essa mesma beleza. Ele pedia para ter asas maiores, para que ele pudesse planar. Porque ele dizia a Juno que se ele planasse, ele ia espalhar muito mais beleza e ser muito mais vistoso. E ele dizia para Juno que essas não eram exigências nada demais, não. Que eram exigências muito dignas, já que ele tinha tanta beleza para oferecer para o mundo. E ele era a ave mais bonita que tinha ali. Então era muito digno daquelas bênçãos lá de Juno. E aí Juno olha para ele e diz assim: meu filho, te contenta com o que tu tens, porque a gente não pode ter tudo. Eita, olha aí. Porque a gente não pode ter tudo. Olha o orgulho quando a gente perde, quando a gente não tem. O orgulho nosso na privação. Todo pobrezinho, coitadinho, é humilde? É não. É não. Tem rico humilde? Tem. E pobre orgulhoso? Tem também. Minha mãe dizia, está por aí escutando a conversa. Minha mãe dizia que pobre orgulhoso morre de fome. Lembra disso? Já escutaram esse ditado? Então as nossas provas são condições, são situações para a gente crescer. Mas o que vai me dar mérito e elevação moral é o que eu faço com minhas provas. Se eu tiver orgulho, independente da prova, eu vou cair de novo. Porque o orgulho está na base da repetição dos meus erros. É o orgulho que impede que eu reconheça meus erros. É o orgulho que impede que eu tenha motivação. Porque se o orgulho me traz a ilusão de que eu sou melhor, que eu sou bom, bonito, inteligente, sensual, para que eu vou melhorar? Para quê? Essa ilusão, se melhorar estraga, né? Eu sou ótimo, se melhorar estraga, tá certo, né? Então essa ilusão atrasa, a gente não consegue seguir adiante. A gente não consegue seguir adiante. Então, esse conceito dele, de que quando a gente está cheio de si, da nossa excelência, da nossa potência, a gente não consegue receber Cristo. Jesus não consegue entrar. Porque a nossa casa interna está ostentosa, está muito coberta de ouro, de riqueza, mas Jesus só queria um espacinho para entrar e sentar na simplicidade. E na parábola do filho pródigo, vocês lembram a parábola do filho pródigo? Eu não vou contar a parábola todinha não, está em Lucas, no capítulo 15. Mas a parábola do filho pródigo, o Russell Shedd diz que, às vezes, nós, quando somos orgulhosos, nós temos a síndrome do filho mais velho. Lembra da imagem do filho mais velho? O mais novo pega, porque é a herança dele, vai para o mundo. Tem até a musiquinha, né, do padre Fábio de Melo. Né, fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu. Né, não vou cantar, não. Dá-me a parte que me cabe da herança. Enfim. E aí ele vai para o mundo, depois ele volta. Quando ele volta, o Senhor manda matar os bois, os cevados, para receber o filho que volta. O filho que está do lado dele, mais velho, está ali responsável todos os dias, ele com orgulho ferido, ele diz assim: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci às suas ordens, mas o Senhor nunca me deu um cabrito para festejar com meus amigos. Olha para isso. Olha o orgulho, né? O orgulho ferido. Faz com que o orgulho ferido faz com que a gente esteja na presença do Senhor, das suas bênçãos, e não as reconheça. A ponto de fazer exigências que são descabidas. O meu orgulho faz com que eu não perceba como eu tenho tanto, como eu ganhei tanto do Senhor. Meu irmão, você entrar aqui nesse domingo é tanto que a gente não tem noção. Não tem. Porque acho que metade dos que eu deixei hoje, hoje de manhã estava no hospital. Acho que metade que eu deixei lá, se tivesse a chance. A gente tem muito, a gente tem demais. Mas o orgulho, a gente se envaidece, a gente não consegue nem receber. Aí a gente revolta, chora, se desespera. Mas o recurso está ali do lado, O orgulho impede que a gente receba. É como o filho que já está na riqueza e ainda tem queixa.
Ele tem queixa do quê? Se ele já está na presença do Senhor, se ele já está na riqueza espiritual, se ele já tem o que quiser para comer, o banquete, a geladeira dele está farta, ele pode ir para o sushi todo dia, ele pode comer lagosta, ele é o filho do Senhor, mas ele ainda quer mais o quê? Ele ainda tem o que reclamar? O orgulho é o pai do egoísmo. Né? Então ele é egoísta, ele ainda queria mais, ele ainda queria mais. E ainda tem outra passagem também do Evangelho. Eu fiquei rodando no Evangelho, enfim, para poder vir hoje. Tem um monte de coisa para falar. Tem outra passagem do Evangelho. Olha o pessoal do NEP aí, né, que fica estudando o Evangelho. Outra passagem do Evangelho, no capítulo 20 de Mateus, é uma passagem que é muito importante também, que eu acho muito, muito interessante. Que conta que a mãe dos filhos de Zebedeu, lembra essa passagem? Ela vai lá falar com Jesus. Olha que belezinha. Vai falar com Jesus, ela é mãe de João e Tiago. Aí ela diz assim, Senhor... Aí ele diz assim, diga, meu filho, né? O que você quer? Marca lá a audiência, o povo separa, ele atendia ali, todo mundo. Aí diz assim, olha, dizem que esses dois filhos meus se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Olha que beleza. Ela foi intervir pelos filhos. Lembra disso? E aí Jesus dá uma lição aí. Jesus dá uma lição que eles vão poder comer com ele no banquete, mas estar com eles no reino dos céus depende deles. Né? Não vai furar fila, Jesus não vai. Né? Um pedido, enfim. E aí, olha a pergunta da mãe. Essa pergunta da mãe, é cuidado ou é orgulho? Vamos pensar. Cuidado ou orgulho? Quem acha que é cuidado? Quem acha que é orgulho? E quem não acha nada assim, nunca pensou nisso, né? Enfim, não sabe nem onde está hoje, acordou agora, enfim. Olha, vamos pensar, cuidado e orgulho. Se você tem cuidado, seus filhos estão ao lado de Jesus, você tem mais o que para pedir, minha gente? Pelo amor de Deus. Se você pede destaque, se você quer destaque, não é mais cuidado não, viu? Suas prevenções são sinceras de ter cuidado. Mas seus filhos já estão no bom caminho? Você acha que eles não estão no bom caminho do lado de Jesus? Outro caminho, qual é o outro caminho? Jesus, ele é o caminho. Ela quer o destaque. E esse orgulho vem de onde? Também da vaidade. Porque são os meus filhos que se destacam entre os seguidores de Jesus. Olha que diferença. Isso acontece muito com a gente? Muito. E às vezes as pessoas me perguntam assim, uma coisa que toda vez que eu falo sobre orgulho, em aula assim, as pessoas perguntam, se existe o bom orgulho. No português da gente, às vezes a gente, é bom você ter um orgulho próprio, como se fosse sinônimo de amor próprio. Amor próprio é uma coisa, orgulho é outra. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem claro, ele não tem uma passagem que Kardec fale do bom orgulho. Olha que coisa boa, um orgulhozinho assim. Né? Olha, só um olhozinho. Não tem. Não existe bom. Isso é uma questão do português. O que eu estou querendo falar? Quando eu tenho um filho que se destaca pelo seu mérito, como é que você se sente? Se você for orgulhoso. Todo mundo devia se sentir satisfeito, feliz, alegre, recompensado, grato. Olha quanta coisa para a gente sentir. Por que orgulho? Por que orgulho? Então, isso é uma questão de palavra, de semântica, mas tem um peso para a gente refletir, certo? Amor próprio é uma coisa, orgulho é outra. E, por fim, a imagem da cruz. A imagem da cruz. Porque Jesus é o maior exemplo de humildade. Quando Jesus, como Espírito puro, ele deixa os mundos celestes, esse contato íntimo com Deus, e ele vai se materializando, condensando, chegando, e reencarna. A gente está chegando no período do Natal para a gente fazer essas lembranças de Jesus como exemplo de humildade nascendo, num grande sacrifício. Mas, olha o que Jesus diz em João, antes do momento da cruz. Ele diz, João 13,15, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façai vós também.
não é apenas o exemplo do sacrifício, da abnegação, mas da anulação do orgulho para que seja feita a vontade de Deus. A gente vê o exemplo de Jesus, do exemplo do amor, paciência, tolerância, humildade, mas a anulação do orgulho pleno, anulação total do orgulho. Porque Jesus, ele vem numa grande missão, como espírito puro, do nosso lado. Olha, quando a gente olha para trás, vê o inferior e às vezes maltrata, pisa quem está uma caminhada atrás. Ri, debocha. E a gente tem que aprender muito a se colocar no nosso patamar evolutivo, para que a gente aprenda a olhar o outro sem inveja, que já deu passos a mais, olhar para ele sem inveja, ou sem revolta, porque eu sou orgulhoso, e quando um orgulhoso vê alguém melhor que si próprio, é bronca, e que eu posso olhar aquele para trás, e eu não ser orgulhoso a ponto de execrá-lo, de rejeitá-lo. Para eu poder estender a mão para quem está para trás, eu tenho que dobrar meu orgulho. Para eu poder estender a mão e pedir ajuda de quem já passou pelo que eu passei, já deu os passos que eu preciso caminhar, eu tenho que dobrar meu orgulho também para poder estender a mão. Porque pedir ajuda é um exercício de dobrar seu próprio orgulho também, de anular seu próprio orgulho. Quando Jesus diz assim, eu vos dei o exemplo para que como eu vos fiz, vós fazei também, o exemplo também, que a gente não lembra às vezes, porque às vezes o nosso orgulho faz com que a gente esqueça também, é que o exemplo dele é de uma vitória total sobre o orgulho. Total. Porque a forma dele morrer entre os ladrões, a forma dele morrer na cruz, com a execração pública, com aquela condenação, se ele fosse tão bom, ele dissesse, oxe, eu fiz a termo. Eu vou nada. Olha para isso. Isso é tão incompatível a gente achar graça, porque no exemplo maior de virtudes não cabe uma faísca de orgulho. Não é interessante? A gente não consegue nem imaginar um movimento orgulhoso na boca de Jesus, na vida de Jesus. Em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E olha aí, ele veio para dar a sua vida, ele veio para servir, não para ser servido, ele veio para ser servidor. O orgulhoso servidor é difícil. Então essa mensagem de hoje, hoje a gente falou muito sobre orgulho, que é um dos males principais. Não é de hoje, nesse processo de evolução, a gente vem crescendo e crescendo, com vários chamamentos, várias possibilidades que nós temos tido de construir algo sobre o orgulho, uma fortaleza contra o orgulho, mas aí a gente se envaidece, a gente cai nos mesmos erros, então que a gente possa dobrar esse orgulho, tá? Que a gente aprendendo a ser humilde, aprendendo a ouvir, calar, falar na hora certa, a pedir ajuda, a estender a mão, a seguir o exemplo de Jesus e de se fazer servidor. Porque quando a gente aprende que servir é o maior sentido que a gente pode dar às nossas vidas, o orgulho vai diminuindo aos poucos. A partir do momento que quanto mais a gente serve, se entrega, confiando, mais a gente dobra a nossa fronte em posição de humildade, mais a gente recebe. Mais a gente recebe. Então que Jesus continue nos abençoando e nesse momento que nós possamos fechar os nossos olhos e reunir os nossos corações e as nossas mentes em oração, dizendo, Senhor, nós te agradecemos muito, muito, Jesus. Nós temos tanto a te agradecer. A lista da nossa gratidão é imensa. Nós temos tantos motivos, Jesus, nessa vida, que nos passam despercebidos, que não valorizamos, Senhor.
tantas oportunidades, Jesus, que ao invés de nos falar a gratidão, nos trazem apenas ao desespero e à revolta. Tantas experiências, Senhor, que ao invés de motivação e seguir adiante, nos trazem desespero, entravam a nossa marcha, ferindo o nosso orgulho. Nós temos tanto, Senhor, a te agradecer. E tanto te pedimos, Jesus, tanto, tanto, tanto. Tantos petitórios, Senhor, que te rogamos que se atendesse a todos nós, nos seriam desfavoráveis. Mas, Senhor, nós somos gratos hoje com esse despertar da consciência que faz reconhecer em tudo o teu amor, a tua condução, a tua mão firme que nos guia e nos protege, que nos sustenta, que nos levanta, Senhor. Nós estendemos a mão, Jesus, te pedindo, nos guia, te pedindo, Senhor, estende as tuas mãos sobre nós e com teu amor, Jesus, nos preenche. Toca nos nossos corações com uma fagulha da tua compaixão por nós, irmãos menores. Ilumina o que ainda há de trevas do orgulho em nós. Uma faísca, Senhor, do teu amor, renova a nossa esperança. Acende essa chama, Jesus, da fé em nós, em nosso interior. E que possamos, Jesus, também estender as nossas mãos, seguir o teu exemplo, aprendendo a servir, Jesus, em qualquer situação. Abençoa, Senhor, aqueles que nós amamos tanto, aqueles pelos quais nós oramos todos os dias, nos preocupamos. Abençoa, Jesus, aqueles que partiram, que fazem parte das nossas preces, das nossas saudades. Cuida, Jesus, desse mundo teu, tão sofrido nessa transição e tão distante do teu amor, necessitado de ti. Abençoa-nos, Jesus, e que continuemos nesse exercício de vencer a nós mesmos, o nosso orgulho, abrindo espaço em nossos corações para que o Senhor reine para todo sempre. Que assim seja.